juntos meditar no Evangelho do culto de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20, onde nós vemos ali na conclusão deste Evangelho a aparição do Cristo ressuscitado diante dos seus discípulos, confirmando a fé deles, dizendo que a fé deles era verdadeira, e agora dando a eles uma nobre missão: ir para o mundo e compartilhar esta fé com todas as pessoas, fazendo com que elas também possam receber aquilo que esta fé oferece: perdão, nova vida e esperança. Sobre esse texto, meus amados, eu quero convidá-los a meditar sobre o tema derrubando muros, construindo pontes. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma possa falar aos nossos corações, trazendo-nos o consolo e a alegria que vem do alto. Amém. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, há alguns dias atrás eu estive participando em um evento, em uma associação aqui na cidade de Uberlândia, a Superintendência da Educação. Participei de um evento de igrejas nesse lugar. E nesta ocasião, chamou-me muita atenção um trabalho que foi apresentado por um grupo de alunos do colégio ao lado da superintendência. E o tema desse trabalho em si, ele já chama a nossa atenção. O tema era derrubando paredes. E esse trabalho convidava a todos os que estavam presentes ali a reflexões profundas a respeito da nossa vida aqui nesse mundo e a forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo. E 3 reflexões se destacaram nesse trabalho, ao meu ver. Primeiro, o trabalho trazia a questão de que existem muitos muros, existem muitas paredes erguidas em nossa vida, em nossos relacionamentos: brigas, invejas, intolerância, falta de paciência, desunião, falta de amor, corrupção, traição, falta de paz, relacionamentos rompidos, inimizades, orgulhos. São só alguns desses muros que estavam presentes nesse trabalho. E muitos desses muros, meus amados irmãos, nós mesmos somos quem construímos em nossos relacionamentos. E construímos eles até mesmo como uma forma de defesa. Entretanto, como uma parede bem sólida, estes muros, eles acabam tendo um impacto muito grande em nossa vida. Eles nos fazem experimentarmos as realidades de dor, de sofrimento, em relacionamentos que são mediados por muros. A segunda reflexão que eles trouxeram, que eu achei muito interessante: assim como existem muitos muros construídos em nossa vida, existe também uma necessidade urgente de se derrubar esses muros, de se derrubar essas paredes, que trazem realidades como dor e sofrimento para a vida das pessoas. E por causa desses muros, as pessoas acabam vivendo em desarmonia. Porque no lugar desses muros, e para que no lugar desses muros, no lugar dos sentimentos negativos que esses muros trazem, possa habitar agora sentimentos como alegria, paz, união e felicidade. E a última reflexão, que foi a que mais me chamou a atenção nesse trabalho: no lugar de muros, nós precisamos aprender a construir pontes. Pontes que nos liguem novamente com o nosso próximo. Pontes de amor, pontes de perdão, pontes de reconciliação, de tolerância, de paz, de amizades, de humildade, de justiça. E esses jovens concluíram esse trabalho da seguinte forma: para eles,
essa ponte estava presente em um único lugar. Essa ponte estava presente em Jesus e na sua cruz. Surpreende-nos por ser um colégio público refletir tão profundamente em Jesus. Derrubar muros, construir pontes. Essa, meus amados irmãos, é uma necessidade em nosso mundo hoje. Principalmente o que tange os nossos relacionamentos humanos. Essa é também uma realidade presente nas palavras de Jesus no Evangelho do nosso culto de hoje. Quando Jesus diz assim: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto tenho ordenado. E lembrem disso: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Meus amados, essas palavras de Jesus, elas foram ditas em um momento de despedida de Jesus para com seus discípulos. Jesus estava prestes a subir ao céu e completar a sua obra redentora, enviando agora o Espírito Santo para poder auxiliar os discípulos e para auxiliar aqueles também que iriam vir a crer nele. E antes da sua partida, Jesus se reúne com seus discípulos em um monte na cidade da Galileia. É interessante que esse não é um monte qualquer. Quando nós olhamos atrás dos relatos bíblicos, nós vamos descobrir que este monte é o mesmo monte onde Jesus reuniu e escolheu os seus discípulos para serem os seus seguidores. E agora, fechando a sua obra, ele se reúne de novo neste monte para dar a esses discípulos umas últimas instruções, para enviar esses discípulos para uma missão muito importante nesse mundo. Esse texto, que é conhecido também como o texto do grande comissionamento, nós vemos Jesus enviando os seus discípulos ao mundo, enviando os seus discípulos a todos os povos, para uma grande tarefa, para uma grande obra, para uma grande missão. E que missão é essa? Derrubar muros e construir ponte entre as pessoas e Deus. Derrubar muros e construir pontes no relacionamento das pessoas para com Deus. É interessante notar, meus amados irmãos, que a figura do muro, que a figura da parede, ela evoca significados muito fortes para a vida das pessoas. Para algumas pessoas, esses significados são negativos, porque os muros separam, os muros dividem, eles isolam as pessoas. Quando nós olhamos para a história do nosso mundo, nós podemos observar esses significados negativos que os muros têm. Sempre que muros ou paredes foram erguidos, eles separaram famílias, eles separaram amigos. Um exemplo que nós podemos trazer bem rápido à nossa memória é o Muro de Berlim. Ali naquele muro que dividiu a Alemanha em oriental e ocidental, famílias foram desfeitas, amigos foram deixados para trás e de amigos passaram a se tornar inimigos. Esse é o efeito negativo que o muro tem na vida das pessoas. Mas para outras pessoas, os muros já têm um outro sentido, um sentido mais positivo, porque os muros representam segurança, eles representam proteção, representam privacidade. As pessoas se sentem seguros com muros. Por isso cresce tanto em nosso mundo hoje, por exemplo, a construção de condomínios fechados.
nada mais é do que ter um muro que te separa do resto, que te protege dos perigos, que te faz sentir-se seguro. E nós podemos ver que o próprio muro evoca sentimentos contraditórios. Muitos vão se sentir sufocados, presos, isolados, outros vão se sentir à vontade, seguros com isso. No coração do ser humano, meus amados, também existe um grande muro que foi erguido. E esse muro foi erguido lá atrás, quando o ser humano caiu em pecado. E este muro acabou separando as pessoas de Deus, rompendo o relacionamento delas com Deus. E nós vemos isso até hoje presente no nosso mundo, principalmente diante da crescente espiritualidade ateia. É até uma contradição, espiritualidade ateia, onde se questiona a existência de Deus verdadeiramente, onde se questiona se você ter uma religião hoje é a espiritualidade verdadeira. E muitos vão dizer que eu posso ter fé, e realmente se pode ter fé fora da igreja, a gente não nega isso, mas vai chamar a igreja agora de instituição e de serviços religiosos. É isso que o mundo faz. Ele divide, ele causa dúvidas, ele isola, ele separa as pessoas. E desde a queda no paraíso, o ser humano vem tentando romper este muro, vem tentando vencer estes muros que se manifestam agora de diversas formas no coração do ser humano. Jesus vai dizer: é do coração do homem que vem todos os maus desejos. Ou seja, esses maus desejos são os frutos deste muro que o separou de Deus e que não faz mais reconhecer Deus como seu Criador. E quais são os frutos desses maus desejos? Indiferença, falta de amor, relativismo na fé, agora tudo é Deus, corrupção, exclusão, marcas que estão bem presentes no nosso mundo. Marcas que nós podemos ver claramente com os nossos olhos. E diante desses muros, o ser humano acaba descobrindo duas realidades também contraditórias, mas bem presentes na sua vida. A primeira dela é o reconhecimento de que existe um mundo. E por mais que se tente, ele não consegue nunca transpor este muro. Ele não consegue ir para além dele. Ele está preso. Ele não tem forças em si mesmo para romper este muro. E a segunda realidade que o ser humano descobre é que ele precisa de alguém que derrube estes muros. E mais, além de derrubar esses muros, que possa reconstruir um caminho, que possa reconstruir uma ponte que vai ligar ele a Deus novamente. O ministério de Jesus, meus amados irmãos, aqui neste mundo, ele foi marcado por isso, por derrubar paredes, por construir pontes. Não paredes físicas, mas as paredes que impediam as pessoas que elas pudessem se aproximar de Deus novamente, que impediam que as pessoas pudessem se relacionar com Deus novamente. E quais eram as marcas dessas pontes que Jesus construía nos corações das pessoas? Quais são as marcas dessas pontes que Jesus construiu no nosso coração? Perdão, reconciliação, acolhimento, amor incondicional. Ao derrubar as paredes que impediam as pessoas de se aproximar de Deus e construir ali uma ponte que os trazia de volta para a presença do Pai, Jesus ele traz uma nova esperança para o mundo. Ele traz uma nova esperança para um mundo que havia se acostumado
acostumado a viver separado de Deus. Um mundo que acabou acostumado a viver dividido entre si. Um mundo que acabou se acostumando a viver isolado por causa do seu pecado. Isolado por causa da sua enfermidade, da sua pobreza, do seu sofrimento. Jesus, com isso, ao dar essa nova esperança a esse mundo, Jesus traz uma nova alegria para as pessoas. Uma alegria que transforma vidas. E nesta nova alegria, e nessa nova esperança que Jesus trazia para as pessoas, meus amados irmãos, a glória de Deus era manifesta agora na vida destas pessoas. Os discípulos de Jesus experimentaram eles mesmos esta alegria e esta esperança em suas vidas. Vidas que foram transformadas pelo amor de Deus em Jesus. E eles sabiam e reconheciam agora que Jesus, por meio da sua morte e da sua ressurreição, fato que eles estavam vendo no Jesus ressurreto à sua frente, que esse Jesus agora era de fato o Filho de Deus, era o Salvador deles, era o Salvador do mundo. E agora a sua missão, a missão que esse Salvador estava lhes dando, era ir por todos os povos do mundo e derrubar as paredes que impediam as pessoas de se aproximar de Deus, de se relacionar com Ele. E no lugar dessas paredes, construir pontes para que as pessoas pudessem se aproximar de Deus novamente. Toda a missão dos discípulos, meus amados irmãos, está fundamentada na missão de Jesus. Toda a missão dos seguidores de Jesus está fundamentada na missão do próprio Salvador. E como é que eles iriam cumprir esta missão agora? Jesus ensina e diz: ensinando e batizando. Essas seriam as ferramentas que eles iriam usar para poder destruir paredes e construir pontes nos corações. O apóstolo Pedro, em seu discurso que foi lido no nosso culto hoje, muito bem lido pelo Marcelo, em Atos 2, mostra qual é o conteúdo do ensino que derruba paredes, que derruba estas paredes que estão presentes no coração humano. Em todo o discurso do apóstolo Pedro, ele afirma: Jesus Cristo, aquele que foi morto e ressuscitado. Este é o ensino que derruba paredes. Como o próprio apóstolo afirma, no final, no versículo 36, esse Jesus a qual vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Messias. Em outras palavras, Deus o fez a ponte que nos liga a Ele novamente. O apóstolo Paulo também nos lembra dessa realidade quando afirma: porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Deus agora não olha mais para os muros que outrora nos separavam dele, mas por meio da cruz, Deus derruba estes muros e constrói uma ponte que permite que nós possamos nos aproximar dele novamente, mesmo com os escombros dos muros que restaram dentro do nosso coração. Meus amados, nós vivemos num mundo hoje em que muitos muros estão sendo erguidos no coração e na vida das pessoas. E esses muros têm trazido consequências negativas para a vida do ser humano. Estes muros têm dividido as pessoas, têm dividido as famílias, têm dividido os irmãos na fé. E ele tem separado as pessoas do relacionamento com Deus, fazendo com que as pessoas agora vivam isoladas. E as marcas desses muros estão bem presentes na vida das pessoas. Basta olhar: inseguranças, fé distorcida, dúvidas com relação a si mesmo, com a sua fé,
uma maneira de agir. Nós vemos isso presente em nossa sociedade, nós vemos isso presente na nossa igreja, nós vemos isso presente dentro dos nossos lares. Estava hoje de manhã comentando com um casal aqui da nossa comunidade, e fica aí um conselho para vocês: fiquem firmes na fé que vocês têm. Se mantenham firmes na fé que vocês têm, estejam convictas dela, porque o dia que vocês duvidarem delas, os seus filhos também duvidarão. Nós vimos um estudo com os jovens ontem, eu achei interessante uma frase, não sei se vocês vão lembrar, era sobre relativismo e fé, e a pessoa faz uma pergunta, né? Existe uma frase no nosso mundo hoje que nos ensina assim, muito dita: que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos no futuro? E esse rapaz que trouxe essa palestra, ele disse assim: o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos vai depender muito dos filhos que nós vamos deixar para os nossos mundos, para o nosso mundo. Que filhos nós estamos deixando? E tudo passa por nós. Por mais que o mundo queira dizer que nós não somos referências para os nossos filhos, não se engane, sim, nós somos referências para os nossos filhos. Referência de um lar feliz, referência de uma fé verdadeira. Por isso, cuidem, não se deixe a dúvida no coração de vocês, porque onde a dúvida se instalar no coração de vocês, se instalará no coração do filho de vocês também. Meus amados, esses são os muros que estão erigidos na nossa vida. E nós vemos esses muros bem presentes em nossa sociedade. E enquanto esses muros continuarem erguidos, não se consegue ver o que está por trás dele. A gente não consegue enxergar aquilo que verdadeiramente está por trás dos muros, que é a vida que Deus nos oferece. Meus amados, é diante dessa realidade que Jesus agora chama também a cada um de nós para irmos também. As palavras de Jesus aos discípulos são para nós também. Portanto, vão a todos os povos da terra e anunciem o meu amor. Vão e construam pontes, testemunhem a fé. Um teólogo famoso, certa vez, escreveu o seguinte: depois que o amor de Deus mudou a minha vida, depois que Ele derrubou as paredes que me impedem de estar nos braços de Deus, como poderia eu me calar e não falar às pessoas para que esse amor também pudesse transformar as suas vidas? Como poderia eu não falar? O apóstolo Paulo diz algo semelhante ao afirmar lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14: porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Na linguagem de Almeida, o amor de Deus me constrange. Esse amor é um amor que une o que está dividido, que ajunta o que está separado, que ampara o que se sente isolado. Esse amor entrou em nosso coração e revelou para nós a glória de Deus, revelou para nós o seu perdão e o amor que Ele tem por cada um de nós. E diante dessa ação maravilhosa de Deus, como poderemos nós nos calar agora? Diante dessa obra maravilhosa de Deus na nossa vida, como nós podemos nos esconder? Como nós podemos nos ausentar? Como nós podemos nos calar? Esconder esse amor somente para nós? Eu vejo aqui nesta ação o princípio do contraditório. Como posso viver o amor de Cristo, o amor que Cristo me deu, longe das pessoas? Como não falar para as pessoas à nossa volta sobre este amor transformador? Esta é a nossa missão. Vão a todos os povos. E quem são todos os povos? Todas as pessoas que estão na nossa volta, aonde quer que nós estejamos. Todas elas precisam conhecer o amor de Deus, o amor que derruba muros, o amor que constrói pontes. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo,
Jesus, ele derrubou o muro que nos separava de Deus. E com a sua cruz, meus amados, ele construiu uma ponte que nos leva agora para os braços do Pai. Jesus mudou a nossa vida com o seu amor. E agora Jesus diz a cada um de nós que foi dominado por este amor, que foi transbordado por este amor. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Portanto, vão e sejam construtores de pontes entre Deus e as pessoas, anunciando, ensinando, testemunhando o amor de Deus em Cristo. E lembrem-se da promessa do nosso Salvador. Nós não estamos sozinhos nessa missão. Jesus está conosco todos os dias.